Paz e graça para você ligado nessa programação. É com alegria que estamos começando o seu programa diário de reflexão, entrevistas e debates. Hoje o assunto é meio assim curioso. Estamos vivendo tempos muito difíceis, como diria a Bíblia, tempos muito trabalhosos, né? E todas as esferas, em todas as áreas, em todos os lugares do mundo. Então, se você fosse jovem, na idade de se casar, nesta época, se é que você não é exatamente o que eu acabei de descrever, você teria filhos? Explico. Com um mundo tão conturbado como o que nós vivemos, com uma expectativa de que as coisas vão se tornar cada vez piores daqui para frente, valeria a pena ainda pôr gente nova no mundo, filhos que certamente a gente amaria e se preocuparia com o futuro que lhes é reservado? Eu sei que na Bíblia está escrito crescer e multiplicar-vos. Aliás, foi uma das primeiras ordens que o ser humano recebeu, né, da parte de Deus. Uma das mais abençoadas, com certeza. Mas será que nós, como humanidade, já não cumprimos essa ordem? Já não fizemos o nosso papel, até com certo exagero, principalmente em alguns lugares, justamente aqueles que são mais pobres e menos desenvolvidos do mundo? Em outras palavras, será que não faz parte de uma responsabilidade, de uma consciência em relação ao todo da história, abrir mão de ter filhos em dias como os de hoje? Bem, é muito provável que as novas gerações pensem diferentemente e entendam que, assim como as antigas, como a nossa, né, tiveram o direito de ter filhos, esse direito não lhes pode ser negado. E de fato não pode ser negado. Mas se você pudesse escolher nos dias de hoje, agora, ter ou não filhos, que decisão você tomaria? Está no ar o Vejam Só. Para discutir o assunto de hoje, a produção trouxe a psicóloga clínica, doutora Aline Cristina da Silva Souza, que é membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém. Paz e graça, doutora Aline, bom vê-la de volta. Paz e graça, prazer revê-lo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. A senhora é pastora? Não, sou só psicóloga. E onde fica a sua clínica? Fica no bairro do Tatuapé, na Praça Silvio Romero, 66, pertinho do metrô Tatuapé. Dá para ir a pé? Dá tranquilamente. É uma subidinha ali, hein? Mas é pertinho, dá pra você se distrair com as vitrines, vai subindo e chegar rápido. Aliás, o comércio ali no Tatuapé é forte mesmo. É muito bom. Agora, doutora Aline, a senhora é mãe? Sou mãe de um menininho de 4 anos, o Caio Henrique. E quando é que ele vai ganhar uma irmã ou um irmão? Logo. Esses dias ele até pediu: mamãe, eu quero 2 irmãos ao mesmo tempo, porque assim eles vão ser igual gêmeos. Eu falei: não, um só por enquanto tá bom. É você que decide isso? É, por enquanto. Não é não. Mas não é mesmo. E me diz uma coisa, quantos filhos a senhora pretende ter? Eu pretendo ter 3. 3 filhos. 3 filhos? 3 filhos. É exceção, hein? Se fosse pelo meu marido, tinha um time de futebol, mas... Sério mesmo? Ele adora criança. Não diga. Qual a profissão dele? Ele é analista de sistemas. Ah, certo. Se envolve em videogame. Então tá explicado. Não é lógico? É claro. Opa. Não desenvolve não. Ele nem gosta. Não gosta de videogame? É exceção, não gosta. Não Sério? Gosta, sério. Poxa, como é que ele chama? Marco. Músculo Santo Marco. Do outro lado, finalmente, depois de muitos anos, conseguimos, né, pagar o cachê monstruoso que ele vinha cobrando há anos e anos, e saiu lá da sua cidade, em Arthur Nogueira, no interior de São Paulo, e veio mostrar-se e defender seu ponto de vista pessoalmente aqui no Vejam Só. Que alegria receber o pastor Cleverson Pereira do Vale. Tudo bem, pastor? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus. Há quantos anos que eu leio suas mensagens aqui no computador e não o conhecia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um privilégio participar desse programa
que eu sou fã de carteirinha. Isso não precisa dizer, desde o comecinho. O senhor é um dos mais antigos colaboradores do programa. Onde fica a Igreja Batista lá em Arthur Nogueira? A primeira Igreja Batista em Arthur Nogueira fica na rua Ademar de Barros, 2135, Paineiras, Arthur Nogueira. Se o reverendo Heber me permite, posso mandar um abraço para os membros da primeira Igreja Batista em Arthur Nogueira, minha família, meus parentes, amigos, conhecidos, colegas, todos estão ligados aí no Vejam Só Hoje. Ah, que bom, muito bom. Eu já estive em Arthur Nogueira 2 vezes, uma vez visitando o Dr. Wilson Paroski, né, que é um amigo de longa data da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, ele me mostrou uma propriedade maravilhosa que eles têm lá, uma fazenda. E uma segunda vez em que eu fui pregar numa igreja pentecostal lá em Arthur Nogueira. E é bom vê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Que Deus o abençoe. Viu? Então vamos lá. A nossa enquete de hoje é a seguinte: vai lá no site, né, www.vejamsó.com.br e vote. A enquete é: convém ter filhos mediante o mundo de hoje? Gostei desse mediante. Mediante é muito bom. Então, convém ter filhos mediante o mundo de hoje? Sim, né? A doutora Aline quer 3. Aliás, o senhor não falou quantos filhos o senhor tem, doutor? Tenho uma filha, completou 12 anos ontem. Quero mandar os parabéns para ela. E também meu sobrinho completou ontem 13 anos. Quando a minha filha nasceu, estragou a festa do filho do meu irmão. Que legal, né? E ele chama Samuel, quero mandar um alô para ele também. E tem uma filha só. Só uma menina? Só uma menina. 12 anos? 12 anos. Não quer ter mais? Quero, Deus não quer deixar, mas eu quero. Então tá bom. Quantos filhos o senhor pretendia mais ter? Um. 2? Sim. Então tá. Muito bem. Depois é que nós vamos tirar essa história a limpo aqui, tanto com a doutora Aline quanto o pastor Cleverson Pereira do Vale. Pastor, o tema de hoje tem a ver com uma ordem que Deus deu ao ser humano, né? Então é uma questão até bíblica, né? Teológica, bíblica e tal. O senhor acha que essa ordem não se aplica mais nos dias de hoje, no mundo? As portas da volta de Cristo, com todos os adventos que a Bíblia diz que, todos os eventos que a Bíblia diz que marcarão os últimos dias, não seria temerário por crianças nesse mundo hoje em dia, ou o senhor acha que não tem nada a ver? Eu discordo, pastor Heber. Eu creio que é uma ordem divina. Lá em Gênesis 1, 22, Gênesis 1, 28, lá em Gênesis 9, verso 1, verso 7, falando ali a Noé: crescei, frutificai-vos, multiplicai-vos. E sendo uma ordem, e sendo ordem de Deus, eu creio que convém sim reproduzir, mesmo com a situação em que está o mundo. Mas o senhor só queria ter 2 filhos. Sim, mas veja bem, a reprodução não significa colocar filhos sem critérios no mundo. Eu creio que o casal que tomou a decisão de ter pelo menos um filho já reproduziu, obedeceu a ordem está cumprida. Agora, precisamos conversar, o casal precisa dialogar, terá condições de sustentar, educar esse filho, não é sem critério. Eu creio que devemos obedecer, mas pensando muito bem antes de colocar filhos aí sem critério nenhum. Perfeitamente. Doutora Aline, a senhora pertence a uma geração muito recente, né? Tem 20 e poucos anos de idade. Que bom seria. É o que aparenta, pelo menos, né? Já passei dos 20 há algum tempinho já. Não falei que tem 20, falei 20 e tantos. Já passei dos 20, já estou nos 30. Ah, vou fazer 32. Passou muito dos 30. Já passou dos 20. Dos 20 já passou bastante. Então, na faixa dos 30 anos de idade, uma geração bastante nova e tudo,
não é incomum encontrarmos casais, mais ou menos da sua faixa de idade e mais novos, que pretendem se casar sim, mas não ter filhos nenhum. A senhora vê isso como problema? Depende do planejamento que esse casal, né, vai fazer. De repente, eles realmente não têm o interesse e não estão preparados naquele momento. Mas eles podem vir a mudar de ideia mais para frente. Um tempo, quando a casa começa a ficar vazia demais, só os dois, as coisas vão mudando. Muda assim. A senhora sempre quis ter 3 filhos? Não, eu achava que eu nem poderia ter filhos, né? Porque eu tive alguns probleminhas de saúde e eu achava que não poderia ter filhos. E aí, com 11 meses de casada, eu engravidei do Caio Henrique. Sem saber? Sem planejar. Sem planejar. Sem planejar. Eu tinha 11 meses de casada e achava que ia ter que fazer algum tratamento específico, mas o Caio acabou vindo tranquilamente. O Caio é um milagre na minha vida. E depois que você se torna mãe, é muito difícil você querer voltar atrás, é muito diferente. Aí veio o desejo, sim, de ter mais um. Eu e meu esposo, a gente conversa muito a respeito disso. A gente pretende ter mais um biológico e adotar, se possível, um terceiro filho. Tá bom. Pastor Cleverson, deixa eu perguntar uma coisa que certamente muita gente está indagando, embora eu ache que saiba qual seja a sua resposta, né? É pecado evitar os filhos usando métodos artificiais? Olha, nós temos alguns métodos contraceptivos moralmente aceitáveis e aqueles métodos moralmente inaceitáveis. Ao solteiro eu digo abstinência. E aos casados, moralmente aceitável. A tabelinha, o uso de preservativo. E o moralmente inaceitável, nós temos ali a pílula do dia seguinte, o DIU, porque esses métodos induzem o aborto. Então, nesse sentido, é pecado sim. Então, nem todo método é lícito? Nem todo. Agora, não é pecado usar algum método natural? Natural, sim. Natural é o que o senhor falou da tabelinha, né? Uhum. Agora, o preservativo, que em algumas igrejas é considerado pecado, para o senhor não tem nada a ver? Não. Nesse sentido, não. E a pílula anticoncepcional? Então, é uma outra questão. Eu não recomendo. Nenhuma? Nenhuma. Por quê? Eu entendo que também ele inclui dentro do método chamado moralmente inaceitável. Eu creio que filho é bênção de Deus, herança do Senhor, como diz lá no Salmo 127, o salmista diz que os filhos são herança do Senhor. E eu creio que o casal ele precisa fazer um planejamento, como a psicóloga falou, mas evitar os métodos, esses métodos chamados moralmente inaceitáveis, e usar esses métodos aceitáveis, né? Você quer evitar filhos, controle ali da tabelinha, cálculo dos períodos de ovulação e fertilidade. Mas não dá para confiar na mulher, pastor. Elas são muito irregulares. Todo mundo que usou esse método que eu conheço não se deu bem. Não é verdade, doutora? Com certeza. A senhora é mulher. Com certeza. E eu engravidei tomando anticoncepcional. Vocês não são de confiança mesmo, né? Não, eu engravidei, é óbvio que eu esqueci 3 dias, mas como eu achava que eu não teria filhos, mas Tô falando que não dá pra evitava. Eu evitava. E também por conta de problemas de saúde, eu tinha a necessidade, sim, de tomar o anticoncepcional. Quase uma reposição hormonal. Praticamente, né? E eu aconselho para quem não quer ter filhos, por enquanto, ainda não tem a maturidade, que procure
uma ginecologista para que ela oriente, porque nada melhor que um médico para orientar, né, o que você deve fazer. Inclusive, discutir com o médico, né, como é que funcionam esses métodos, que o senhor falou dos moralmente inaceitáveis, que alguns de fato, por exemplo, a pílula do dia seguinte é explicitamente um mecanismo que interfere diretamente na interrupção da gravidez. Não é que evita a gravidez, ela interrompe a gravidez. É aquilo que a gente chama de aborto, né? Enfim, então aí complica realmente a questão. Reverendo, alguns especialistas dizem que há casais que tomam a decisão de não ter filhos, mesmo sendo casais saudáveis. E eu anotei aqui 10 motivos que esses casais justificam ou querem justificar, que eu não vejo aqui como justificativa aceitável. Primeira delas, eles não querem ter filho porque dizem que crianças custam caro. Não querem ter filho porque o parto é uma tortura. Eu não saberia dizer, mas a primeira eu concordo. Não querem ter filho porque os filhos impedem a vida social. E também não querem ter filho para priorizar a carreira. Eu discordo de casais que não querem ter filhos. Nós temos aí, convém cumprir a ordem de Deus. Crescei, sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, reproduzir. Agora, se o casal é saudável, tenha pelo menos um. Agora, quantos casais aí lutando, investindo muito dinheiro para ter um filho e não conseguem? Casais saudáveis com essas justificativas injustificáveis. Não entendo isso. Agora, então, doutora Aline, eu tenho encontrado, e não poucas vezes, é claro que não é a regra, são exceções, mas são as exceções que confirmam a regra, né? Tenho encontrado, sem muita dificuldade, mulheres que não querem ter filhos. Sim. Né? E isso às vezes espanta, porque a gente aprende, desde lá sei quando, que as mulheres são dotadas do tal do instinto maternal. Nem todas. Pois é. Então as que não têm são deficientes, é isso? Não, elas não desenvolveram. E eu creio da seguinte forma: se você não está preparado, não se sente responsável e não vai, porque ter filho demanda tempo. Você tem que dispor de tempo para a criança, porque não é só você pagar uma boa escola, pagar aula de ginástica, de natação, de judô, por integralmente. O que acontece hoje? As pessoas estão terceirizando a criação dos filhos. Então, é muito fácil colocar filho no mundo para os outros criarem. Você tem que ter tempo para, que nem o pediatra falou na reportagem. E depois eu vou pedir para repetir essa parte da entrevista, foi muito legal. Porque se algum casal fizer metade do que ele diz lá, vai ganhar uma medalha. E tem que fazer, você tem que dispor. Eu costumo falar o seguinte para o meu esposo: de final de semana o Caio é seu, porque na semana eu estou mais presente. Então, criança se contenta com 15 minutos de atenção. Se você parar 15 minutos para brincar com o seu filho, seja de carrinho, seja de futebol, ou contar uma história, ou assistir um programa de TV com ele, ele vai estar satisfeito. Então, demanda tempo. Ter filhos requer que você doe, né, uma boa parte de você. E se você não estiver disposto a doar, é melhor que não tenha. É melhor que não tenha, para deixar uma criança sozinha, uma criança insegura e uma criança que vai sentir falta quando estiver adulta. Ela não vai ter uma referência de família saudável.
né? Então, se não há uma responsabilidade e você não quer se doar, perder um pouquinho de você para dar para o seu filho, é melhor que você aguarde um pouquinho para essa maturidade florescer em algum momento da sua vida. Agora, reverendo, o senhor mencionou a primeira razão é a questão econômica, não foi? Sim. Filhos custam caro, e custam mesmo. Então, mas o senhor vem insistindo em que um casal saudável deve ter filhos. Não é assim uma certa irresponsabilidade ter filhos quando o casal vive assim no limite da subsistência, o que também não é incomum, né, aqui no Brasil? Eu creio que esta pergunta faz sentido, mas eu tenho alguns exemplos de pessoas que criaram 7, 8 filhos, em situação bem precária, e os filhos hoje, advogado, médico, bem, são pessoas de bem na sociedade. Então eu creio que não justifica o fato da pessoa não ter recursos evitar filhos se o casal é saudável. Eu creio que dá para criar, não tem como dar um luxo, né? Mas o básico, com certeza. O que é o básico? Alimentação, roupa, educação, uma escola mesmo que seja pública, né? Mas é que tá, pastor. Sei lá, 30 anos atrás, vou estar assim, eu concordaria com o senhor. Mas hoje eu acho que os jovens que crescem nos dias de hoje, sem acesso a bem mais do que esse básico que o senhor mencionou, ficam revoltados. O mundo ensina eles a serem revoltados e irem para o crime, né? E esse talvez seja o principal receio de muita gente aí, não é não? Sim. Agora, se o casal tomar essa decisão de não ter filhos, eu falo aqui no nosso país, no Brasil, vamos logo chegar a uma situação semelhante aos países da Europa. Os países envelhecidos, a população morrendo, e aí? Então, já no Brasil, a população brasileira está cada vez mais envelhecida por causa da diminuição do número de nascimento no país. Esses são dados do IBGE. Os casais brasileiros tinham em média 1,9 filho, e nos anos hoje tem 1,9 filho, e nos anos 40, 6 filhos. Então, essa diminuição de filhos vai acabar acontecendo o que acontece na Europa. Então, nós vamos acabar invertendo a pirâmide, né? Mas a Europa passou por 2 guerras devastadoras, né, que arrasaram até as raízes, principalmente a Europa Ocidental, a Oriental também, né, com o comunismo lá, que destruiu toda a infraestrutura. E, obviamente, os antigos jovens não queriam ter filhos para a guerra destroçá-los, né? Então é uma questão que tem a ver com a história. Nós não tivemos nenhuma guerra ainda, né? Mas, enfim, a gente vai. E cresceu, reverendo Weber, o número de casais sem filhos no Brasil. São dados do IBGE. Né? Em 2001, eram 18,8%. Em 2010, 21,7% de casais sem filhos no Brasil. Tem aumentado. Clarice, que mora na Bahia, ela mora em Cortamão. Só com a anuência de Deus, uma relação sexual pode dar vida a uma pessoa. Essa pessoa pode sobreviver em carne por segundos ou anos, mas seu espírito jamais será destruído, podendo inclusive vir a receber um corpo incorruptível. Quem somos nós para pregar a contracepção quando sabemos que Deus é justo e misericordioso e sabe o que é melhor? Não seria isso demonstração de pouca fé, de falta de confiança em Deus? Uma vida melhor em carne não significa uma vida melhor na eternidade. Bom, no próximo bloco vou pedir para o pastor comentar essa mensagem da Clarice, né, lá da Bahia, e depois eu quero ver o que a doutora Aline fala como mulher em relação a isso. Porque hoje em dia, viu, Clarice, é muito comum você ouvir opiniões do tipo, quem tem que decidir isso é a mulher, porque vai interferir no corpo dela, como se só ela
resolvesse isso. De volta com o programa Vejam Só. Olha só que beleza, Deus nos vê de cima e você também. Muito bom. Seguinte, a doutora Aline Cristina, também não é incomum a gente perceber o seguinte, e às vezes isso gera crise no casal. Quase sempre todo mundo vai para o lado da esposa e o marido que se lasque. Que é o seguinte, o casal namora, noiva, tal, muito moderno, não quer ter filhos porque quer priorizar a carreira, porque a mulher não tem o tal do instinto maternal, porque filho é caro, dá trabalho, tira a noite de sono, dá preocupação, dá desgosto, enfim. Eles não querem ter filhos. Aí casam. Aí tá tudo certo, tal. Aí você mesmo falou, né? A casa começa a ficar meio vazia. E vem o tal do apelo da natureza. Olha só como as mulheres apelam. Elas vêm dizer, olha, eu estou sentindo o apelo da natureza, estou chegando aos meus 35, 36 anos, e agora estou com vontade de ser mãe. Ah, mas a gente tinha... mas agora, não sei o quê. Aí todo mundo, inclusive, começando pelo pastor que está aqui do meu lado, né? Vão fazer pressão em cima do cara de que ele tem que ceder, porque afinal de contas é natural, é um direito da mulher e papapá. Como é que a senhora vê isso? Primeiro é que tem que haver um diálogo entre o casal. Os dois têm que estar em comum acordo. Senão, não tem como só a mulher ter filhos. É ela que vai ter sem o consentimento do marido. Os dois têm que concordar com a decisão. E aí vai um tempo de conversa. Mas eles já não tinham conversado antes? Mas não pode ter mudado? As pessoas Mas só mudam. ela mudou. Aí tem que conversar. Então tem que avisar o noivo que, tudo que você conversou com ela... Pode mudar. Nessa área... Pode mudar. Né? Pode mudar. Muda muito, não muda? Muda muita coisa, muda. Conforme você vai amadurecendo, você tem outras prioridades e muda. Principalmente essa questão de querer ter filhos, muda. Muda muita coisa. E se o cara não quiser? Ele está errado? Porque ele foi para o casamento dizendo, não quero ter filho. Não, ele não está errado, é a vontade dos dois, dele, né? Era dos dois antes e era a vontade dele. Mas é bom poder rever conceitos também, né? De repente vai ser uma boa experiência ser pai. E por que a iniciativa tem que ser dela? Eu acho que a iniciativa não tem que ser da mulher ou do homem, tem que ser dos dois. Isso não existe, né? Lógico que existe. Não, um dos dois começa. Não, um dos dois começa, mas aí entram em comum acordo. Mas os dois têm que estar juntos então, nessa. Tá bom, quero ver o que a senhora vai achar agora. Reverendo, me diz uma coisa. Vamos imaginar um casal moderno, cheio dessas novidades aí, né? E que planeja não ter filhos, tal, se casam, tarará, aí a esposa começa a sentir o tal chamado da natureza, vontade de ser mãe, e o marido não quer saber e tal. O que ela faz? Normalmente, isso é o que mais acontece. Ela pega e esquece, né, de marcar as datas certas, se usa a tabelinha, ou, como a doutora aqui do lado, esquece 3 dias de tomar a tal da pílula. Aí ela engravidou. Vontade de Deus. Deus é soberano. Não é como disse a Clarice aqui, vontade de Deus é soberano e tal. O marido fica muito bravo. Quem está errado? Olha, eu creio que o senhor está me colocando numa situação complicada. Ué. Eu entendo que no namoro tem que ser tudo conversado. Se o marido diz que não queria ter filho, o namorado, né, para a namorada, e ela quer ter filhos, é melhor nem casar. Lógico. Nem Com casa. certeza. A mulher tem desejo de ser mãe, né, e o futuro esposo não quer ser pai, termina por ali o casamento, o futuro casamento. Nem começa. Nem começa. Agora, nesse caso aí, eu não quero responder, não. eu não vou criticar as mulheres. É claro que não vai, né?
Não, deixa. Tem duas na casa dele. Foi? Sim, tem eu duas? apanho lá. Depois eu... Não, mas eu sei, todo mundo vai dar razão para a mãe. Sim. Né, doutora? Nem sempre. A senhora não daria. Não, eu acredito como o pastor falou. Se há um desejo de um querer ter filhos e Não, outro nesse não, caso em que a mulher tapeia o marido e esquece de tomar pílula. aí isso é desonesto, é desonestidade. Não, mas engravidou, vai fazer o quê? Vai ter o filho, mas que vai ser desonesto e vai, talvez, trazer uma crise no relacionamento dos dois. Sem e isso dúvida. vai. Por Isso que vai. crise? Porque um não queria, o outro queria e ela agiu de desonestidade. Então traz uma crise, porque num relacionamento os dois têm que ser honestos um com o outro. A senhora não vai falar assim para ele, não, meu irmão. Aceita, foi vontade de Deus. Como a Clarice falou, se Deus não quisesse, ela não teria engravidado. Com certeza, se Deus não quisesse, ela não teria engravidado Então mesmo. foi vontade de Deus. Foi. Então Deus é que é responsável. Ó, eu vou te dar um exemplo, vou me usar como exemplo. Não que Deus seja responsável, a gente tem que se prevenir e tudo mais. Eu engravidei, estando fazendo um tratamento para poder engravidar e eu não engravidaria. Eu esqueci a medicação, tudo bem. Só que já faz mais de um ano que eu não tomo medicação nenhuma e eu não engravidei. E aí? É vontade de Deus, para mim. É falta de fé da senhora. Deus é soberano. Não, é que na hora certa acontece. Pronto. Eu não sei. A Clarice diz assim, eu vou ler, depois o senhor pensa na resposta, porque eu tenho um recado importante para dar. Dentro dessa questão ainda, reverendo Hélio, o casal vai entrar em crise. E eu temo pela criança. Se o pai não queria, Sim. e a criança pode sofrer. A rejeição. Sim. Muito sério isso. Eu nem sei se é verdade, depois a doutora vai esclarecer se é verdade que o bebê sente a rejeição ainda no útero da mãe. Mas depois a senhora fala. A Clarice, lá da Bahia, diz assim, quem somos nós para pregar a contracepção quando sabemos que Deus é justo e misericordioso e sabe o que é melhor? Só com a anuência de Deus, uma relação sexual pode dar vida a uma pessoa. Essa pessoa pode sobreviver em carne por segundos ou anos, mas seu espírito jamais será destruído, podendo inclusive vir a receber um corpo incorruptível, ou seja, ela vai ressuscitar, né? vai estar no céu. Então toda gravidez é decidida por Deus. Pastor, o senhor é o teólogo de plantão. Toda gravidez é decidida por Deus? É evidente que Deus é soberano em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for vontade de Deus. E eu creio que Deus está no controle, sim. Então todas as concepções feitas no mundo são decididas por Deus e o homem pode interromper. O homem aí é que e vai dar contra a vontade de Deus. Aí ele vai contra a vontade de Deus. Agora, porque é Ele que dá a vida, né? O fôlego de vida é Deus que dá. Então. Eu, como marido, a minha esposa, como mulher, somos instrumentos nas mãos de Deus. Porque a vida é dom de Deus. Mas eu não tenho como gerar uma criança se não fosse por Deus. Sim, ok? Compreendo perfeitamente. Mas eu já vi várias pessoas usarem a argumentação que a Clarice coloca aqui, ou algo semelhante, para defender a ideia de que não cabe ao ser humano decidir ter ou não ter filhos. Viva a vida comum do lar, o casal vive normal, e os filhos que vierem foi Deus que mandou, né? A Congregação Cristã no Brasil, antigamente, tinha esse ensinamento explícito. Atualmente, me parece que ela... Me parece, porque eu não consigo ninguém que diga, né? É assim, era assado, agora mudou. É difícil, eles não vêm à TV para discutir o assunto, mas eu tenho parentes da congregação, cresci com vizinhos da congregação, aliás, muito queridos, né? E, enfim, eu cansei de ouvir o meu vizinho, que hoje é ancião, na época ele era cooperador de jovens e menores, dizer isso, né? Agora,
A Igreja Católica Apostólica Romana ensina explicitamente isso. Não cabe ao ser humano impedir a gravidez, nem pelos métodos naturais que o senhor defendeu aqui. E aí? Eu creio que, voltando ao tema, né, precisamos obedecer a ordem, então, reproduzir. Deixa agora, com Deus. Cumpriu a ordem, obedeceu, teve 1 ou 2 filhos? Não há problema nenhum o casal conversar, porque Deus não quer também que um casal coloque filhos no mundo de forma irresponsável. Eu creio que o casal obedeceu a ordem divina, teve filhos, pronto. Agora vamos conversar, daqui para frente vamos cuidar desses filhos, 2, 3 ou 1, e decidir não ter mais, ok? Por quê? A ordem foi cumprida, obedecida. O casal que se recusa a ter filhos está indo contra a vontade de Deus. Nesse sentido, sim. Se ele é saudável, o casal é saudável, sim. A senhora não é teólogo, eu sei, mas é crente pentecostal. E aí? A senhora concorda que o casal que não quer ter filhos está em pecado? Não, não concordo. Não concordo. É aquilo que eu falei Deus no tem que início. se curvar à nossa vontade, Ana. Não, é o que eu falei no início. Se eu não tenho uma responsabilidade, eu não sinto a vontade de ter, é melhor que eu não tenha. Desenvolva, uai. O problema é desenvolver, né? As mulheres de antigamente não podiam nem escolher o marido e tinham que amar o marido porque está na Bíblia, como é que faz? Amava o marido ou esperava ele morrer para ficar viúva, né? Às vezes ajudava, né? E ajudava uma acelerada no processo. Exatamente. Agora, psicóloga, pensa na velhice. Um casal que toma a decisão de não ter filhos, o que será desse casal com 70, 80 anos? Quem vai cuidar? Apesar que tem muitos filhos ingratos também. Eu ia comentar. A gente não pode garantir que quando você chegar aos 70, 80 anos, que os seus filhos vão normalmente cuidar de você. O filho vai ser grato ao que o pai fez, né? Mas tirando as exceções. Então, na velhice, pensar na velhice, os filhos junto ali aos pais, cuidando, dando assistência, tem que pensar nisso também no futuro, né? Sim, as pessoas na realidade pensam no hoje, não daqui 10, 20, 30 anos, né? Elas pensam no bem-estar que elas vivem hoje. O filho custa caro, eu não sei se é tão caro assim, né? Mas o filho precisa de alimentação, vestimenta e carinho, atenção. Uma boa escola, isso é uma questão nossa, né? Porque os nossos antepassados já criaram, minha avó criou 8, né? Minha avó paterna criou 8 filhos. E são pessoas de boa índole, né? São homens e mulheres de caráter e sobreviveram. Hoje a exigência é nossa, porque os nossos pais já criaram de uma forma mais luxuosa, vamos dizer assim, e a gente tende a querer o melhor para os nossos filhos. Mas eles necessitam de coisas muito básicas. Nem tão assim. Quer ver? Se um casal fizer metade do que esse médico falou, eu dou uma medalha. Mas isso não são coisas básicas? Mas acontece que ninguém hoje em dia, você mesma descreve, não precisa ir muito longe. Se você mora em São Paulo, vou te fazer um convite para você ficar escandalizado. Vou fazer mesmo. Tem um shopping em São Paulo que é frequentado pela elite, né? É o Cidade Jardim, tá? Shopping Cidade Jardim. Não tem nem como chegar lá de metrô, né? Nem de ônibus. Tem que ir de carro. Já foi lá? Não. Foi sim. Não vem conta, não, já foi. Vá lá, num sábado à tarde, e fique lá, circulando com um papelzinho. Conte quantas babás você vai encontrar ajudando as madames que vão lá passear no shopping, né? E não são capazes de cuidar dos seus próprios filhos, precisam levar babá. Eu digo a você vai ver, por exemplo, a madame com 2 filhos e 2 babás. A mesma madame.
Já viu, né? Já não no shopping, mas em outros lugares. Ora, num sábado à tarde, pastor, num sábado à tarde, ela não está trabalhando, né? Mas ela não pode ir passear com o seu próprio filho, porque ela não vai trocar fralda, ela não vai dar de comer, ela nem sabe fazer isso, ela não sabe, ela precisa dar babá para tudo, né? Então, essa é a mentalidade do pessoal de hoje. E quando o filho chama a babá de mãe, elas acham ruim. Mas é o mais natural, não é? Sim, porque o carinho, a atenção, as crianças acabam tendo de quem? Da babá. Então, é isso que eu falo, se você não tem tempo para o seu filho... Mas ela tem o sábado, ela foi passear, tudo bem, quer ir no shopping, vai. Ela não leva tem o seu a filho, capacidade. põe ele no colo, no carrinho que seja, empurra o carrinho dele, ele tem que sentir que você está com ele. Quem é que está com ele? É ela, por acaso? Ela não tem a capacidade de se doar para o filho, é Então. diferente. Né? E assim, ser mãe não é mil maravilhas, não é fácil. Não é fácil. padecer no paraíso? É padecer na consolação. No paraíso não é muito, não. É mais na consolação do que no paraíso. É difícil ser mãe. Você tem que se abdicar de muitas coisas. A gente fala principalmente a mulher, por quê? Porque é ela que está mais presente na vida dos filhos. Não que não existam homens que, por algum problema, acabam se tornando pais de gravata, né? Mães de gravata, desculpe. Mas é difícil você ter que se doar, né? Quando você se torna mãe, você esquece um pouquinho de você para estar ali presente para o seu filho. E isso demanda tempo, demanda curiosidade para você descobrir as coisas que seu filho gosta, aquilo que anima o seu filho. É muito bom você pegar um final de semana e ir para um parque fazer um piquenique com o seu filho. Então, você precisa ter tempo. Você precisa querer estar ali, querer ser mãe, querer ser pai para estar ali. Você volta a ser criança. Você tem que voltar a ser criança quando você tem um filho. Pois não, pastor. Eu creio que a tarefa tem que ser dividida, né? Não só a mãe, mas o pai também tem que ser presente. Sim. Hoje, qual é a referência para a criança? A referência feminina, não masculina. Até na igreja. Sim. Fica lá com a tia, na classe em departamento infantil. Dificilmente um professor masculino ali dando aula para a criança, raras exceções. Mas a criança passa o dia todo com a professora na escola, na igreja, a mulher dando aula também. E a referência masculina? Onde fica? Então o pai também tem que dividir a tarefa. Se o pai for ausente, já era, né? Sim. Agora, pastor, a doutora Aline levantou a bola aqui para uma questão que também é muito séria. E mais uma vez o homem sai perdendo porque todo mundo fica contra ele. É a seguinte, não é incomum que as mulheres que têm filhos, mesmo aquelas que casaram e não queriam ter, mas aí resolveram mudar de ideia, aí tem o filho e tal, elas esquecem o marido. Esquece não no sentido total, mas elas já não têm mais alegria nem disposição em se preparar para o seu marido. Elas se doam, como a doutora Aline falou, para o filho, né? E aí é duro, porque o pai vai falar assim, pô, tô com ciúme do meu filho, ele não vai falar. Né? E quando ele compartilha essa tristeza, essa frustração, todo mundo da igreja fica contra ele, porque é um insensível, ele não compreende e tal. A doutora Aline está rindo de mim aqui. O senhor vai me entender, né? Como é que fica isso? Não é difícil? Não é complicado? Pô. É muito difícil, é complicado. Mas o homem precisa entender também aquele primeiro período, né? Contato da mãe com a criança que nasceu, passando ali 1, 2 anos, eu creio que volta a rotina normal, a vida normal. 1, 2 anos? Ô pastor, haja paciência, hein? 1, 2 anos? Mas há casais que reclamam comigo, há maridos que reclamam, dizendo que, o meu filho está com 10 anos, minha esposa só dá atenção para a criança. 2 anos estava de bom tamanho, 10 anos aí, ó.
Mas não é fácil não, reverendo Heber. Não é fácil. Até porque o marido não tem a quem recorrer, todo mundo vai ficar do lado da mulher, mãe. Da mãe. Uhum. Né, doutor? Na maioria das vezes, sim. Você não está compreendendo o período. E precisa esperar, né, ter paciência. E a mulher precisa fazer com que o homem, para que ele não sinta que ele está de escanteio, que ele participe desse momento, porque não é só um momento dela, é um momento dos dois, né? Tem mães que elas acabam se sentindo inseguras de dividir tarefas com o marido, para ele dar banho, de ele trocar. Muitas das mães falam assim, ele não vai fazer direito, né? E tem que saber dividir. Mas o problema que eu vejo aí, doutora e pastor, é que há muitas mulheres que se casam porque querem ser mães. Elas não estão... O amor pelo marido secundário. É secundário e temporário, né? Interessante. Isso é grave. E aí? Eu creio que a mulher, ela deve entender que ela deve amar o esposo amar a sua esposa, e os filhos um dia vão criar asas e voar. E aí vai voltar os dois novamente. Se ela dedica só a criança, só o filho, esquece o marido, o casamento pode entrar em conflito, né? Complicar a situação do casal e até um possível divórcio, infelizmente. É verdade. Bom, doutora Aline, para esse marido a senhora diria para ele compreender, e para a esposa não falar nada não? Ela não está errada? A esposa ela tem que saber que tem o período sim que ela vai se dedicar ao filho, mas o marido precisa da atenção, da dedicação tanto quanto o filho, né? E até mais, porque é ele que é o parceiro e que vai estar com ela para o resto da vida. Ela tem que aprender que ela vai preparar o filho dela para o mundo, que ele um dia vai criar as asas e vai seguir o rumo dele. E tem que ter atenção, porque senão acaba o casamento, realmente. A relação não vai ser extinta. Mas se ela só queria ser mãe, para ela tanto faz, né? Contanto que ele dê a pensão. Aí já é um caso mais complicado, né? E a pessoa não decide assim de uma hora para outra. Ela vai mostrando durante o relacionamento quais são as reais intenções dela, porque ela não vai conseguir ser falsa o tempo inteiro. Então, ficar atento aos sinais, porque todo mundo mostra as intenções, mesmo sem querer. Então vai estudar psicologia para decifrar os... É isso? Não, é só prestar bem atenção que você consegue. A gente só vê os sinais depois. Só entende, né, os sinais depois. Alessandro Dias Berti, ele mora em Cerejeiras, lá em Rondônia. Diz, não, o mundo está corrupto demais. Eu mesmo não teria coragem de fazer um filho, sabendo que a chance dele ir para o inferno é de 95%. Ai. Não sei se conseguiria criar ele nos caminhos de Deus, já que o mundo está prazeroso demais. Prefiro me casar com uma mulher estéril. Bom, então olha, lá no Antigo Testamento tinha de sobra, né? Sara, Rebeca, Raquel, só tinha mulher estéril. Esther não, a Ana, né? O novo Isabel, né? Isabel também. Impressionante como tinha mulher estéril na Bíblia, não? Mas ele está errado, né? A colocação dele aí, reverendo. Se eu, como pai, temo que meu filho um dia possa ir para o inferno, eu estou omitindo meu papel como cristão. Eu tenho a incumbência de criar meu filho no caminho na demonstração do Senhor. É isso e que não tem recomenda promessa para o pai que é crente? Promessa? Promessa de aliança com o pai que é crente? Deus não abençoa a semente do crente? Não, mas filho de crente não é crentinho. Não, eu sei, mas ele não vai nascer. Vai nascer num lar cristão e com toda certeza ele vai observar o testemunho do pai, da mãe, e ele um dia vai ter que tomar uma decisão ao lado de Cristo, né? Agora, não garante que ele será salvo se ele não tomar a decisão, mas o pai e a mãe, ele deseja ver o filho salvo. Agora, eu não posso
ter medo de ter filho por causa da condição espiritual do meu filho futura. Agora, eu preciso orar. Antes da minha filha nascer, eu orava. Antes da minha esposa engravidar, eu orava pelo futuro da minha filha. O ano passado tive o privilégio de batizá-la. Que bênção! Qual que é o nome da sua menina? Tiffany. Ela fez anos ontem. Ontem. E ela está aqui no nosso estúdio. Vamos mostrar a Tiffany, né? Muito bonita. Quantos anos ela fez? 12. 12 aninhos, que maravilha, olha só. Parabéns, Tiffany, que Deus te abençoe, viu? Muito bom. Já tem namorado? Não. Não. Depois dos 30. Ô, pai, eu perguntei pra ela. Oxe, viu só, Aline? Ele vai deixar ela namorar mais cedo que eu, que deixar o Caio. O Caio é só com 55. Olha só, ela é com 30. Sei. Vocês dois vão esperando sentado, viu? Tá bom. Ai. O Guaraci. Oi, Guaraci. Bom ver você aqui. O Guaraci é um colega aqui do Cleverson, na medida em que ele participa todos os dias também, há muitos anos já, do Veja o Sol. E eu conheci a filha dele no voo que eu fiz para Santa Catarina, ela estava junto, e batemos uma foto lá. Longe de mim tentar convencer os que não têm filhos de que isso seja absolutamente necessário. Digo apenas que tê-los nos faz conhecer o amor incondicional, absoluto, irrestrito e atemporal, sendo o sentimento mais próximo que podemos ter do amor de Deus por sua criação. Esse Guaraci é poeta, viu? Uhum. Pelo que sei, nas Escrituras, encontramos diversas passagens indicando como exercer a paternidade e a maternidade responsáveis, e apenas 2 afirmando que em determinadas épocas e lugares convém manter a castidade. Portanto, dentro da heterogeneidade existente, pode ser que hoje, em alguns locais, seja temerário procriar, mas não na terra como um todo. Dificuldade para educar não é motivo. Sempre existiu e existirá. Beleza, agora sim. Muito obrigado por sua mensagem. A gente vai repercuti-la no próximo bloco. A gente vai para o intervalo. Voltaremos já já com Vejam Só. Voltando aqui com o nosso assunto de hoje. Do jeito que está o mundo, ainda convém cumprir o crescei e multiplicai-vos. A Nicole Marie dos Santos, de São José dos Campos, em São Paulo, diz assim: só se for com muita responsabilidade. Hoje, os casais casam e descasam com muita frequência, e aí os filhos ficam jogados. Os pais procuram novos relacionamentos e mais filhos e mais problemas. Portanto, se não for com muita responsabilidade, é melhor não cumprir o crescei-vos e multiplicai-vos. Então, não é bem o que a Nicole falou, mas tem a ver. Pastor Cleverson, como é que o senhor vê a tendência? Eu não sei se no interior já chegou a esse ponto, o senhor mora em Arthur Nogueira, né, que é o interior de São Paulo, mas nos grandes centros, nas grandes capitais, isso tem sido cada vez mais comum. Os pais trabalham, têm filhos, e quem cria os filhos são os avós. Leva na escola, busca na escola, faz lição de casa, leva ao médico, enfim. Tudo são os avós que fazem. Contrariando o texto bíblico, né? Deixa pai e mãe unir-se à sua mulher. E é muito fácil ter filhos e deixar com os avós. Então é uma tendência, sim. No interior também acontece isso. Mas está errado. É o pai que tem que educar o filho, a mãe, não os avós. Os avós é para paparicar os netinhos. Só. Para estragar, né? Não, estragar o que o pai, a ordem do pai, né? O pai dá uma ordem, eu vou, faz lá, se o pai não está vendo. Mas o pai e a mãe têm responsabilidade. E essa tendência de deixar com os avós, primeiro, é errado. A Bíblia é bem clara, né? Deixa o pai e a mãe iniciar a sua mulher e crie o seu filho também, se possível, longe dos avós. E quando der aquela saudade, vai ver o avô, a avó. A minha sogra, ela reside a 21 horas de carro da minha cidade. Então, a cada 4 anos eu visito. Cada 4 anos. E, às vezes, ela vem até aqui, mas quando a minha filha ela encontra com a avó, eu vou àquela festa, né? Agora, se convivesse junto, não sei o que seria, né? Existe prejuízo para a criança quando ela é criada pelos avós? Existe,
pelo fato de, se não for uma necessidade, de repente os pais morrer, alguma coisa parecida, o prejuízo que a gente vê é na questão de estabelecer limites, né? Geralmente vô e vó tem uma dificuldade muito grande de estabelecer limites para os netos, eles sempre é tudo muito bonitinho. O que os filhos não podiam fazer, os netos fazem a rodo, então para eles não tem muito problema. E é referência de pai e mãe, que eles acabam confundindo, né? Quem é meu pai e quem é minha mãe na realidade. Então, a responsabilidade de educar tem que ser dos pais, né? A avó pode ajudar, né, a criar, no momento, pode ficar com meu filho hoje ou alguma coisa parecida? Pode ser, mas assumir a educação 100%, aí já fica mais complicado, porque a referência materna e paterna não vai ser dos pais, vai ser dos avós. Inclusive tem uma situação hoje muito triste, né? Realmente quase uma tragédia, né? Que também não é tão incomum assim, acontece mais do que deveria, a moça tem uma menina, né? E aí o casamento não dá certo, tal, e ela começa a namorar outro rapaz e até pode vir a se casar com ele ou não e tal, mas ela não se sente segura de manter esse sujeito na mesma casa com a menina, então a menina, filha dela, passa a morar com a mãe dela, né? Até para evitar problemas e tudo. Não só meninas, mas com meninos também é muito comum. Isso também? Isso também. De não levar para... Muitas das vezes eu estou preservando meu filho, mas em alguns momentos a realidade talvez eu levar um filho de um outro casamento para um novo casamento vai atrapalhar nessa relação. E por isso algumas mães preferem deixar os filhos com os pais, que não é o mais adequado. Como seria o adequado? O adequado é o rapaz assumi-la com o filho, né? Ele não vai tomar o papel do pai, né? Ele vai agregar, mas é assumir a família como um todo. E aí levar, sim, o filho para morar junto. Se a pessoa não confia, então nem casa. Mas aí ela vai ficar sozinha, então não é melhor largar a menina lá com a mãe e ela viver a vida dela? Pastor, a doutora Aline não é prática, pastor. Não é assim que funciona na prática? Ninguém quer ficar sozinho. É verdade. Aliás, Deus não criou o homem para viver só, né? Não é bom que o homem viva só. Viu? O relacionamento é importante. Agora, há casos complicados, né? Às vezes o marido não aceita o filho da futura esposa e para preservar a criança ela prefere deixar com os avós, que não é o ideal, como ela falou, mas acontece muitos casos assim. Enfim, é sempre uma tragédia quando se misturam as famílias. Sim. O ideal é que o casamento dure até que a morte os separe. Esse é o ideal, né? O ideal de Deus. Mas, na prática, até dentro das igrejas, não é bem assim mais. Como pastor do século XXI, pastor nesta pós-modernidade, nós temos convivido com vários estilos diferentes de família. E como pastorear pessoas assim, como pastorear famílias desse jeito, é um desafio. Inclusive, o senhor está me lembrando, eu vi hoje uma entrevista de uma mãe, ela tem um menino de 5 anos e ela está esperando com muita ansiedade a chegada desse domingo, quando acontece aqui em São Paulo a parada gay, porque ela quer levar o filho dela de 5 anos para ver aquele espetáculo, né? Dizendo assim, é muito bom para ele ver uma solução para os nossos preconceitos. Eu gostaria muito de saber o que há de bom para um menino de 5 anos de idade ver na parada gay.
Você tem ideia? Não faço ideia. Né? Mas essa mãe, depois, porque é assim, a propaganda que se faz sobre qualquer tipo de parada, inclusive a Marcha para Jesus também não está fora, né? A propaganda que se faz é que esses movimentos são absolutamente pacíficos, isentos de qualquer tipo de ideologia, né? Apenas e tão somente a manifestação de uma liberdade e de um estilo de vida. Não é verdade. Não é verdade. Tudo está eivado de segundas, terceiras, quartas e quintas intenções. A prova é a Marcha para Jesus. Se a Marcha para Jesus fosse mesmo, de verdade, algo absolutamente isento de ideologia, sem cor denominacional nenhuma, sem puxar a brasa para nenhum cacique, ela teria milhões de pessoas. Todos os cristãos adeririam. É a minoria que vai. A massa de manobra que vai. A massa de manobra que vai. Para o líder lá mostrar músculo político para o pessoal de Brasília e dizer, ó, quantos votos eu tenho na minha mão. É para isso que funciona. Tanto é que a maioria não adere. Não vai. Né? Nas cidades onde não existe essa cor, aí o povo de Deus se une. Não é verdade, pastor? Sim. O ano passado eu presidi o Conselho de Pastores lá de Arthur Nogueira. Realizamos a primeira Marcha para Jesus e numa cidade pequena, juntamos lá 1.000 pessoas, né? Uma cidade pequena. Mas teve algum interesse político? Não, teve algum tipo? Nenhum. Aí que está. Uhum. Né? Os cristãos não são tolos, eles sabem das coisas, eles percebem muito bem. Né? Então, se não houvesse isso, como na origem, nos países onde a marcha começou, né, os cristãos iam para mostrar, olha, o cristianismo não morreu. Agora eu questiono até a marcha. Realizamos tudo, foi um clamor do povo, mas eu creio que o povo de Deus tem que marchar no dia a dia. O testemunho, a vida, o dia a dia. E não apenas um dia só, fazer aquele barulho. E nós temos aí um número de 40 milhões de evangélicos no Brasil. Que diferença tem sido feita? Qual a diferença no país? Então eu creio que a marcha de verdade é no dia a dia, né? Casais amando a Deus, casais criando os filhos no caminho do Senhor. Isso faz diferença. Lucas Andrade Dantas, de Betim, em Minas Gerais. Olá, a graça e a paz do Senhor. Bom, nesse mundo ainda convém cumprir o crescer e multiplicar-vos, pois precisamos de profetas nessa geração. Em Jeremias 1,5 diz, te consagrei, te constituí profeta às nações. Devemos ser profetas nessa geração má e adúltera, como diz a música de David Keelan. E seremos a geração que dança por causa da tua misericórdia, Deus. Tua misericórdia, Deus. E seremos a geração que canta e que celebra a tua glória, Deus. A tua glória, Deus. Que Deus abençoe a todos. Pastor, o senhor está defendendo desde o começo que a gente tem que ter filhos e tal. Mas se o anticristo aparecer amanhã, começar a massacrar todo mundo, não seria melhor a gente não ter os filhos? Paulo fala lá em 1 Coríntios 7 que há tempos que é melhor nem casar. Bem, eu não posso trabalhar com hipótese, né? Eu não sei quando virá o anticristo. E pode ser amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, e ninguém sabe quando vai acontecer isso. O mundo caminha para o fim. Mas se eu pensar nessa possibilidade, deixar de cumprir a ordem de Deus, eu estou errado. Eu creio que eu devo cumprir a ordem divina, multiplicar, e não pensar nisso não, porque quando acontecer, aconteceu. Agora, como eu não sei quando será, então vamos sair procriando. A senhora tem medo dos fins dos tempos? A senhora crê na volta de Jesus, não? Lógico. Lógico, por quê? Porque eu obedeço a palavra de Deus, eu sigo a Bíblia, eu tenho que acreditar, por que não? Bom, tudo bem. É que eu sei de cristãos que não estão nem aí para a volta de Jesus, mas até aí... Senão seria em vão, né? Eu ir para a igreja e se E se o anticristo recrutar seu filho? Seu querido e amado filho?
Bom, eu sei da educação que eu dou e que eu vou continuar dando para o meu filho. É aquela coisa, salvação é individual. Eu não posso falar por ele, né? O que ele vai pensar quando ele estiver adulto, ele for dono do nariz dele. Sobre isso, você já pensou alguma vez no preço que a mãe de Moisés pagou? Imagino que foi duro. Que foi Você faria o que ela fez? Pôr um nenenzinho no cestinho e colocá-lo literalmente, sem meias palavras, na mão de Deus? Olha, é difícil se colocar nessa situação, mas era a forma que ela tinha para salvar a vida dele. E a gente faz qualquer coisa para salvar a vida de um filho, até dar a nossa própria vida. Depois que você é mãe, você aprende literalmente o que é amor incondicional. É verdade que quando nasce um neném, nasce uma mãe? Com certeza. A gente até libera um hormônio diferente. Tá bom. Nasce uma mãe e morre o marido. Bom, vamos ver o povo fala. Crescei e multiplicai-vos. Será que convém cumprir essa ordem do jeito que o mundo está hoje? Você sabe que eu paro muito para pensar nisso, mas como eu ainda não tenho nenhum filho, eu tenho muita vontade de ter. Por outro lado, eu fico pensando, será que eu vou deixar um mundo bacana para ele viver? Do jeito que as coisas estão, é difícil de saber, né? O mundo de hoje não convém, não. Por quê? Porque o mundo de hoje tá difícil, né? Tudo é caro aí, não tem condição de estar criando um monte de filho, não. Eu vejo que as pessoas não estão pensando antes de fazer um filho, porque um filho é para a vida toda e o salário maternidade não. Berna Kauf, de Joinville, Santa Catarina. Ouvi uma explicação certa vez dizendo que sobre o significado de crescer. Dizia que seria envolver, uma coisa semelhante a se unir tão afetivamente que haveria o aprendizado do amor. E que isso é que provocaria a multiplicação. E que essa multiplicação seria do amor. Seria então o amor produzindo novos seres. Mas o que vemos há muito é que o amor não está se multiplicando, de modo que as pessoas não estão se unindo afetivamente. Nesse sentido, faz tempo que o ser humano não faz mais isso. Agora, levando-se em conta a interpretação mais corriqueira de colocar filho no mundo, basta observarmos o que está acontecendo na Etiópia para ver como podemos ficar. Misericórdia! Ô, Berna! Já pensou? Eu acho que ela foi muito, muito longe. É cruel. Ela deve ser psicóloga. Daniele de Campo Limpo Paulista, em São Paulo. Quando Deus criou o homem e ordenou sua multiplicação, tinha um propósito além da simples povoação da terra. Ele queria que os descendentes de Adão também o conhecessem. Não somente a raça humana deveria se multiplicar, como também o conhecimento desses homens a respeito de Deus. O crescimento não é um fim em si mesmo. Jesus ensina que todo ramo deve dar fruto, e assim somos nós. Enquanto crentes, devemos crescer na fé, a fim de frutificarmos e nos multiplicarmos. É assim que entendo essa parte, pois o mundo jaz o maligno. Paz a todos. Verdade? A Daniela está certa, pastor? Eu creio que sim. Creio que sim. Deus queria que os homens também tivessem conhecimento dele. Sim, mais pessoas conhecendo ele. O homem foi criado para o louvor da glória de Deus, não é? A imagem e semelhança, o homem foi criado. Então, quando o casal cumpre a ordenança divina, está dando glória a Deus quando nasce uma criança, né? Rejane dos Santos Silva, de Macaparaná, em Pernambuco. Ainda acredito na família como projeto de Deus, mas educar uma criança hoje não é nada fácil. Por isso, ao conceber uma criança, o casal deve consagrá-la a Deus e orar muito, pois ainda creio no versículo que diz: ensine seu filho no caminho que deve andar, e ainda que cresça, não desviará dele. Luciano Patriota, de Santa Luzia do Norte, nas Alagoas. Dentro dessa questão, me ocorreu outra questão. Qual o propósito de crescer e multiplicar-vos, além do povoamento terrestre, que já é imenso e grande? É iniquidade se assim
exporíamos vidas com mais chance de irem para o inferno do que ao céu? Deus é onipresente. Talvez daí surjam vários excelentes missionários ou missionárias e servos ou servas que ajudarão no fechamento das profecias, levando o evangelho de Cristo a toda a criatura. Tenha uma semana de paz na paz de Cristo. Amém. Obrigado, Luciano. Tem muita gente que diz que Beethoven, o grande gênio, conseguia compor música sendo surdo, né? Enfim, o Beethoven parece que foi o 5º filho de uma família de crianças todas com problemas de atraso mental. É verdade isso? Pelo que diz a história, sim. Ele colocava o ouvido no chão para compor as músicas, né? Pela vibração. Pela vibração. Então. E o mundo, já pensou se a mãe de Beethoven tivesse desistido, né? Porque teve filhos com problemas antes? Perderíamos um grande mundo. O mundo não teria conhecido Ludwig van Beethoven. Eu não consigo imaginar alguém compondo, alguém normal. Eu não sei como é que é possível. Um surdo fazer isso, né? Ele tem que literalmente imaginar, né? O som. É algo... Algo de Deus, né? É de Deus, tem que ser. Tem que ser. Né? Presente de Deus. Francisco Ribeiro, de Vitória da Conquista, na Bahia. No âmbito familiar, vivo a seguinte situação. Casado há 39 anos, tenho um casal de filhos. Minha filha mais velha, casada há 15 anos, não tem filhos. Meu filho, de 34, casou e já se divorciou. Teve um filho com sua ex-esposa, hoje com 5 anos, cuja pensão alimentícia eu pago. Olha, estou falando. E faço todas as despesas com a manutenção do meu único neto, pois o pai não dispõe de recursos financeiros e sobrou para o vovô. Pois bem, por aqui basta. Que o crescer e multiplicar em minha família fique por aqui. Embora ame a meu netinho e sei que ele é uma bênção do Senhor, mas o mundo está tragando a juventude para o mal e isso nos preocupa. Com certeza. Complicado essas famílias modernas, né? Complicado. Tudo isso é rebeldia, desobediência a Deus. Levou isso a essa tragédia, né? Essa situação terrível. Wagner Aparecido Silva, de Montes Claros, lá no norte de Minas Gerais. Não. Jesus disse que ia chegar um tempo em que bem-aventuradas seriam as estéreis e os ventres que nunca deram à luz. Está lá em Lucas 23:36. Tempo em que as pessoas dirão às montanhas, caí sobre nós. É o tempo que estamos vivendo. 99,9% dos pais de hoje que geram filhos, os estão criando para o diabo. Ai, credo, Wagner! Só aprendem o que não presta. Hoje filho não respeita pai e mãe, não respeita professor, não respeita ninguém, mesmo os da igreja. Quais deles querem fazer essa renúncia que Jesus requer? Paulo mesmo avisou para as pessoas ficarem solteiras e buscarem a santidade, e assim estariam livres das aflições que sobreviveriam ao mundo. 1 Coríntios 7, 29 a 33. E Jesus disse, ai das grávidas e das que amamentarem daqueles dias. Profundo. Você não tem medo disso? Não, eu não tenho medo. Você não tem medo que o mundo, como é que ele falou aqui? Devore o seu filho? A gente tem receio e a gente acaba educando, mostrando as coisas que poderão acontecer. A escolha é de cada um, né? A gente passa o que é certo, vai dos nossos filhos escolher o bom ou o mau caminho. Aconselhamos, de acordo com Provérbios 22, né? Ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas então, isso é uma promessa? Se a gente educar o filho, ensinando ele a amar Jesus, ele vai necessariamente amar Jesus? Não, mas ele não esquece. Ele sabe. Sabe que está errado. Bom, eu não sei. Você, depois de tudo que você ouviu aqui, você continua querendo ter mais um filho? Continuo. E a criança que você quer adotar é pequenininha ou grandinha?
Não tem preferência que seja bebezinho, não. Pode ter 3, 4 anos, para mim não tem problema. Até 4 anos eu adotaria. Por que só até 4 anos? Qual o critério? Critério é realmente a idade, até para convívio familiar, todo um processo que ela passou em abrigos e tudo mais. Eu gostaria que fosse até a partir dos 4 anos. Questões psicológicas, psicólogo sempre tem um manejo assim. Então quem tem de 5 em diante está lascado. Não tá. Não, imagina. Eu conheço famílias que adotaram crianças de 6, 7 anos. Que vai ser a idade do seu garoto. Sim, e não tinha problema nenhum. Eu gostaria que tivesse diferenças, né? Fosse as escadinhas, eu acho que seria mais interessante até para convívio. Mas se aparecesse tudo é questão de quando você vai num lugar desse para adotar, que você encontre a criança, afinidade. De repente eu encontro uma de 6, 7 anos e me apaixone e leve para casa também, não tem problema. O problema é a burocracia que nós temos no processo de adoção no Brasil. Por isso que, para mim, uma criança mais nova seria interessante, porque demora de 2, 3, 4 anos para adotar. A burocracia é muito grande. Mas para os maiorzinhos é mais rápido, sabia? Depende, né? Não, se você tiver inscrito no programa de adoção, que agora tem o programa tudo isso nacional. É planejado, né? Uhum. Se você passar nas entrevistas e tal, né? Enfim, mas dá... É que eu trabalho com abrigo e eu fico preocupado com os maiorzinhos que sempre vão ficando esquecidos, né? Com certeza. Só os nenenzinhos que tem chance. Né, pastor? Com certeza. Fala para ela que ela está errada, pastor. Não. Fala para ela que Deus vai pesar a mão, pastor. Não, é o critério dela, do esposo, né? Respeitamos, né? Que esposo? O senhor ouviu ela falar do marido dela aqui? Ela decide tudo sozinha. Se eu for ao abrigo e encontrar e me apaixonar pela criança, pronto, eu levo ela para casa. Foi conversado, né? Com o desejo, o desejo partiu até dele. Quando eu fazia estágio, que às vezes ele ia me buscar nos estágios, se eu deixasse, cada vez que ele me buscasse, ele levava um para adotar. E a gente ainda nem era casado, ele, não, esse é muito legal, vamos levar. Eu falei assim, não funciona assim, né? Eu é que decido. Não, é que tem que... Eu vou adotar uma criança sem ser casada? Não tem lógica. Eu conheço gente que adotou filho, pai solteiro, ué. Qual não, pai solteiro, mas a gente tinha um relacionamento. Ele não foi ele que gerou a criança, ele adotou. Ele adotou. Não é proibido, não é contra a lei. Eu acho muito válido até pessoas que são solteiras e têm o desejo de ter filhos, adotar uma criança. Tá. Um dia já convido a senhora aqui para vir como psicóloga, se o senhor quiser vir também, que é a seguinte questão. Eu discordo de solteiro criar filho. Opa, bom, ótimo. Discordo, mas é um outro debate, né? É outro debate. Esse está acabando aqui, você tem o contato da doutora Aline Cristina da Silva Souza, que é psicóloga e membro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, e do pastor Cleverson Pereira do Vale, que é o pastor da primeira igreja batista lá da cidade de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Vai lá, clica, manda e-mail, faça perguntas, convites, enfim, use e abuse, que eles estão recebendo um cachê muito substancial do programa para responder as perguntas de vocês pro resto da vida, tá bom? Vamos ver quem é que vai levar a camiseta da Agrade. Tânia Maria Lima Prado, de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Parabéns, Tânia. Ganhou essa camiseta aí. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos encontraremos no próximo. Vejam só.